Hoje, nosso 6º episódio do Projeto Gerar. Veja. É pra você que vai chegar. É pra você. E lá é calor humano. Ai, aqui tá bem fresquinha essa partezinha, né? Doutor Cláudio Basbal, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente, quando fala do Projeto Gerar, a gente fala de um momento muito especial da família. E o senhor tem mostrado muito o quanto que esse envolvimento da mulher, da gravidinha, como o senhor chama, Sim. com o bebê e a família é imprescindível. No 6º mês de gestação, a gente percebe que essa mulher, muitas vezes, ela busca essa proximidade à família, mas muitas vezes nem ela sente direito de que jeito fazer isso? Eu digo a fêmea prenhe, não é? Ela busca, na verdade, um certo consolo no lugar que lhe oferece tranquilidade e paz. Isso dos animais e na mulher, não é? Então, se um bichinho procura ir para o cesto de vime, não é, embaixo da lavanderia, ou a ovelha, ela se esconde quando ela está grávida, os animais em trabalho de parto se isolam, as índias se isolam, a mulher civilizada, ela busca o que para essa paz? Um ambiente que seja o mais recatado, o mais... que lhe ofereça realmente paz, segurança, né, felicidade. E isso vem da família, ela tem que buscar na família, no companheiro, no trabalho, não é? Em algum lugar que aconteça em algum lugar, isso. na família, ou nos amigos. E às vezes, infelizmente, o que acontece é ao contrário, não é? Mas a gente vê que algumas mulheres, por volta do 6º mês de gravidez, até pelas sensações do corpo, porque a gente vê um inchaço muitas vezes, que inevitavelmente acontece, ainda mais esses dias mais quentes como a gente anda vivendo, e a mulher acaba não percebendo muitas vezes o quanto que essa tensão que ela sente vem disso. Um corpo cheio de líquidos também dificulta a circulação e a pessoa também fica sem oxigenação perfeita no cérebro, né? Na verdade, encharca muitos membros inferiores, não é? Porque, na verdade, por exemplo, a circulação das pernas, não é? Que está para baixo, você tem... As artérias trazem a circulação e as veias trazem de volta. Ora, se existem os hormônios que dilatam as veias, nós já falamos isso, a tendência é o quê? As válvulas não fecham porque a boca do vaso está grande, a válvula está do mesmo tamanho. Então, o sangue que estava voltando, ele, na verdade, a valvulinha que segurava não deixa segurar e vai dando uma estase. Há um encharcamento, há uma estase, uma parada, e aí há uma transudação. É como se saísse líquido de dentro dessas veias para os tecidos adjacentes, em volta das veias. Então há uma retenção, um inchaço, as veias dilatam e há esse inchaço, não é? E isto, se não está acompanhado de alterações importantes, como a pressão arterial, alguma alteração no exame de urina, não é? Algo que sugira uma doença, uma patologia, que ela está realmente criando um problema, uma hipertensão, então isso é uma estase. Às vezes é só botar as pernas para cima e acabou. Entendeu? Às vezes eu me lembro no tempo que havia aquelas páginas amarelas de telefone, já estava no pé da cama. Põe no pé da cama 2 listas amarelas e você vai dormir com vaga inclinação. E isso já é mais do que suficiente. Não é? Vamos supor, se você estivesse não ligeiramente grávida, estivesse sentada aí nesta cadeira, suas pernas estão para baixo. Isso aqui incharia horrores. Incharia horrores. Então o que eu recomendo? Alto, então piorou. Então, exatamente. Então, sempre um banquinho nos pés. Para elevar um pouquinho. Elevar. Você facilita com a gravidade as varizes da gravidez. Tá certo? Para o bebê, esse é um momento também muito importante, quer dizer, no 5º mês, no nosso projeto anterior, o senhor comentava o quanto que os 5 sentidos ficavam mais aguçados. No 6º mês, mais ainda? Mais ainda, porque, na verdade, no 6º mês... vamos dizer, o bebê, ele já realmente se transformou em pessoa. Ele já está com toda a estrutura sensitiva, o seu sistema sensorial, entendamos a visão. Ele não vê, mas ele já está pronto para receber a luminosidade. E nesse mês, não sei se você lembra, ele começa a abrir os olhos. Eu lembro. Então, ele começa a abrir as pálpebras, os olhinhos já se movimentam.
Ele olha para baixo, para cima, para os lados, né? Ele tem visão? Não, mas que ele recebe estímulos luminosos, recebe. Como recebe estímulos sonoros, como recebe estímulos tácteis, como recebe estímulos do gosto. Mas por isso que, não sei se nessa fase que o bebê chupa o dedo também? Já chupa dedo faz tempo. Faz tempo, Faz tempo. Se fosse ele já tem movimentos do bebê chupando o dedo há 2 meses antes. Você já tem tomadas em que ele está com o dedinho na boca chupando o dedo. Mas ele sente, nessa fase, ele não sente como sente ao 6º mês, a textura e o prazer não, de sugar, né? Veja, são movimentos incoordenados, mas mostrando que esse bebezinho, ele está treinando. Eu digo que o bebê é um aprendiz. E eu insisto nessa palavra porque o corpo dele está aprendendo. E ele, como uma cera, você vai impressionando esta cera com as marcas e as informações. Da onde vem? Através da mãe, através do meio ambiente, vai impressionando, tanto emocionalmente, quanto o seu aparelho digestivo vai, digamos, treinando a funcionar. Ou seja, ele engole, ele evacua esse líquido ingerido com as células do aparelho digestivo, não é? No momento em que ele ingere, é coisa curiosa, porque eu vi que você teve uma matéria sobre o prazer do alimentar-se, não é? Corretamente. Exato. Então, veja, o bebê já treina, até o prazer, tem experiências, mudando o sabor do líquido que está dentro da bolsa, porque o bebê está continuamente engolindo, fazendo xixi, evacuando, sem contaminação, é assim que funciona. Se você dá um sabor gostoso para o bebê, e mais ainda a partir dessa fase agora, do 6º mês em diante, ele deglute mais líquido do que se fosse um líquido que eu botei um gostinho ruim, um amarguinho no líquido. Mas o que a mãe consome, o que ela come, altera esse sabor? Não. Não é muito, não, aparentemente não. São experiências feitas mudando o sabor através da inoculação de substâncias diferentes. Mas em relação aos sons? Os sons é fantástico, porque nessa fase, o aparelho auditivo, que ele já vinha se desenvolvendo, o ouvido interno, o ouvido médio, não é? Ele já, nessa fase, está totalmente estruturado. O que não ainda está aperfeiçoado, você sabe que o nervo é como um fio. Esse fio tem um araminho dentro e tem, vamos dizer, o plástico do lado de fora. O que tem fora do nervo é a bainha, é a mielina, é a mielinização do nervo. É o que dá a pureza da condução da onda elétrica e, portanto, da audição. Ora, a mielinização do nervo auditivo já começa a ficar mais apurada a partir de agora. Então, se o bebê antes eu batia um tambor, a vibração pegava forte, não é? Agora já há uma certa discriminação de sons, do que é bom, daquilo que o incomoda. Então a criança, eu diria que ele tem algumas preferências musicais que a gente pode discutir isso, porque estudos já feitos há vários anos mostram que o bebê gosta de algumas músicas e não gosta de outras, não é? Mas o gosto do bebê não tem nada a ver com o gosto dos pais, musical? Não, é um gosto próprio. É um gosto próprio. Muito embora a questão da audição ficou muito claro que à medida que o bebê ele está captando sons, sobretudo sons agradáveis, ele tem uma memória. Isso está nos estudos de psiquismo fetal. O bebê é capaz de, após o nascimento, manifestar certas situações, digamos, vividas na vida intrauterina. O som é uma delas. Então, ele gosta de uma música porque a mãe compôs, porque o pai compôs, porque cantou, porque tocou. Aquela é a música dele. E aquela música dele está muito demonstrado há bastante tempo, há muitos anos, sobretudo há um pesquisador nessa área, que chama-se Tomatis. Ele fez estudos aprofundados e em psicologia fetal isso está provado. O bebê é capaz de reconhecer
certas situações sonoras vividas na vida intrauterina. Mas e o estudo que diz que um grande número de bebês gosta daquela música de Vivaldi, 4 Estações? Sim. Por quê? O que tem nessa música? Ó, são os violinos? Eu acho lindo. Agora um bebê? Como será que ele ouve isso dentro da barriga da mãe? Esses sons passam não na ausculta auditiva... Mas na vibração? Sim. Se você entrar embaixo da água... A gente sente na mesa, se ele aumentar. Sente. Vem pela vibração. O surdo é capaz de ouvir pela vibração na caixa óssea. A gente já fez um balé de surdos mudos aqui, eles sentiam a vibração pelo piso. E vem pela água a onda sonora. Ele não ouve como a gente, mas é a frequência. Ó, põe a palma da mão na mesa, você sente direitinho. Eu vou ficar calmo demais, não vou poder nem falar, porque é bom demais. Agora, se eu jogar aqui agora um Wagner... Se eu jogar um Beethoven com a sinfônica pesada, se eu jogar um rock, um funk pauleira... Ah, funk não joga, dá pra jogar outra coisa? Então eu tô apagando o funk, neném, perdão, não vou, eu não gosto também. Então é o seguinte, não curto, não. Esse tipo de som muito rude, essa música que ecoa na nossa... Treme o nosso corpo. Treme. Não é? Então o bebê, ele fica extremamente agitado, ele mostra... movimentos de angústia de deglutição, isso através de ultrassonografia. Angústia de deglutição? Ele começa a deglutir muito nervoso, ele começa a movimentar pálpebras, movimenta muito o corpo. Tadinho! Isso é música. Pelo amor de Deus, para com isso. Dá até medo. Não tem grávida aqui não. Não, pelo amor de Deus, não. Isso Mas não... imagine isso para um bebê que está num ambiente desconhecido, de repente se depara como se estivesse trancado numa sala com essa música alta. Aí, olha que delícia essa. Isso é uma maravilha. Aí você põe um minueto. É uma música lenta, ciclos mais lentos. O agudo incomoda, o grave. Se você vê uma pessoa falando com a voz estridente, incomoda. Mas se chega falando aqui, aquele locutor da televisão, que eu não vou falar o nome, né? Mas que faz aquela voz bonita, vibrante, né? E dizem que a voz do pai, por se tratar de uma frequência diferente, mais baritonal, o bebê é capaz até de escutar. Muito embora, o que ele ouve lá dentro... Mas é porque o pai fala muito menos que a mãe? Olha, em geral mesmo, né? Mas você sabe que... Mas olha, não é só que fala menos. O neném está escutando tudo do ventre da mãe. Porque escuta o tempo inteiro. Movimentos do intestino, batidas do coração da mãe. Por isso que o bebê, quando nasce, a gente coloca aqui no peito, ele acalma, que ele volta ao ver. E ele gosta da mãe. Da mãe. Porque apesar de estudos terem sido feitos num berçário cheio de criança, com batidas de coração gravadas, isto era extremamente importante para essas crianças. Elas acalmavam. Mas quando se fez, e se não me engano foi um estudo no Japão, essas crianças, ao ouvirem as batidas de coração da mãe, eles tinham uma resposta mais positiva, tranquilizando-os e fazendo-os até dormir. Então, na verdade, nessa fase, no 6º mês, que o bebê já viveu 2/3 da sua vida no útero, ele está praticamente pronto, embora pequeno, embora de certo modo imaturo, está tudo desenvolvido, está tudo funcionando. Então é preciso que a gente tenha a noção do cuidado que se nós tínhamos que ter com, vamos dizer, o lado anatômico, fisiológico e tudo mais, gente, precisa tomar cuidado com o meio ambiente. Esse neném já é uma pessoinha que está tendo a capacidade, você tem que preparar. Ele está se expandindo, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional. Então você pode ensinar a criança. Como ensinar? Minha querida, ele vai aterrissar nesse planeta se ele foi preparado de um jeito ou de outro. Mas, por exemplo, uma mãe calma ensina seu filho a ser calmo e tranquilo também, né? Claro. Se você emana e você se recolhe por alguns segundos, põe a mão na sua barriga
e você para pensar e você ouve uma música tranquila. Relaxa você e o bebê. Lógico. Ou seja, todos os venenos do meio ambiente deixam de existir e o bebê diz amém, obrigado, eu quero ficar tranquilo. Porque, como eu disse, impressões positivas, o aprendiz, ele está recebendo para o intestino dele aprender a funcionar, o estômago aprender a funcionar, os pulmões. Por isso que está o líquido entrando no pulmão e saindo. Não é apertar um botão, chega aqui fora e nasce. E tudo funciona. Então, é preciso que se passe otimismo para essa criança. Para que esse aprendiz, quando chegue, você já está educando ele para dizer, você vai chegar bem, você é querido, não é? E isto é do ponto de vista de preparo psicoafetivo para essa criança. Eu diria que é um trabalho de psicoprofilaxia. Agora, já que a gente tem que passar tranquilidade para o bebê, muitas mães, por volta do 6º mês, acabam ficando um pouco ansiosas. Sim. Não sabendo se devem continuar trabalhando até o final da gestação, se não devem, de que forma analisar isso. Não adianta a gente falar, é bom para todos. É difícil, cada um tem que analisar o seu. Olha, por exemplo, para mim, eu acho até para você, porque eu vejo no seu trabalho como você se diverte, você é uma pessoa que conduz com muita alegria o trabalho. Eu faço isso aí. Eu acho que o trabalho pode ser o lazer de cada um. Eu acho que tem que ser, se a gente escolhe certo, é. Não é verdade? Não é? Então a gente já sabe isso. Para você fazer algo, né, prazeroso, tem que ser aquilo que você escolheu para fazer. Se não está gostando, desiste e vai cantar noutra freguesia. Eu penso nisso. Por exemplo, algumas profissões. Quem é uma mulher que é motorista, hoje muitas mulheres são motoristas, Sim. ou que fazem uma, sei lá, limpeza, faxina, quer dizer, trabalhos que requerem um gasto energético muito intenso. E exposição a situações que não são boas. Pois é, aí tem que se analisar, né? Bom, e é o ideal. Então, claro que na nossa sociedade não dá para se fazer isso. Não dá. Então, a mulher que trabalha com substâncias em limpeza, com detergentes, com querosene, sei lá o quê, eu vou dizer, pare de trabalhar, ela vai morrer de fome. Use luvas e se protejam. E para mim diz muito, que é, lamba o seu pelo. Eu vejo a cena daquele gato lambendo o pelo. Ele se curte, ele não quer saber do meio ambiente. É verdade. Nesses 9 meses, você tem o direito de se poupar, de chocar o seu ovo com muita tranquilidade, porque você vai ter a resposta, e a resposta virá positiva ou negativa, conforme você tenha criado esta criança dentro do seu útero. Eu acho verdade que o feto soluça? Ih, soluça. Mas a gente sente o bebê... Soluça. Ele soluça, são espasmos. Aliás, isso aqui tem gente que fica assustada. Por que assustar? Porque ela diz, o neném não... mas muito frequente e nessa fase. 6º mês, por aí, de repente, durante 10 minutos, 15 minutos, meia hora, já recebi telefonema. Doutor Cláudio, o meu neném não para de chutar rápido, eu acho que tem algum problema. Não é. É porque ele faz... Você põe a mão no abdômen e está assim, dá aquela tremidinha, aquele pulsar. Dura 15 minutos, meia hora e de repente para. É o treino do aparelho. Veja, aqui não tem o diafragma. Tem. O diafragma entra em espasmo, os pulmões estão distendendo. É um treino, mais um exercício para o aprendiz, não é? Ter esse preparo anatômico, psicológico, afetivo. Eu digo que o bebê, ele se prepara para o amor, para se sentir querido. Ele está recebendo isso. Como eu já falei, são os estímulos, é a energia, é o universo vibracional da mãe que tudo passa para ele. A partir do 6º mês, é interessante um dado. O neném já é 22, 23 semanas. Você sabe que tem bebê que é capaz de sobreviver, se ele nasce prematuro, não é? Mas é preciso ter uma assistência, mas eles estão prontos. Pelo fato, assim, de órgãos e de equilíbrio, maturidade, pronto. De órgãos. Órgãos, sim. Mas a função, por exemplo, o índice de perda de bebês, claro, existem centros, hoje eu não saberia estatisticamente, grandes centros médicos com UTI neonatal para crianças de risco, não é? Mas o índice de perda de sobrevivência é de 20% quando é menos de 23 semanas, 22 semanas. 20% dos bebês sobrevivem. Mas se ele passar uma semana ou 2 mais,
já vai para 45% Puxa, de aumenta, sobrevivência, dobra, Mais que dobra. com 2 semanas a mais. Que bom. Então, é importante, e nessa altura, como é que está o bebê? Ele está magrinho, ele está com pele enrugadinha, ele está dentro d'água. Já pensou ficar de molho, como eu já comentei, ficar de molho tanto Se não fosse tempo aquela camada de gordura que protegia, como você que me está disse, tá aumentando. E essa camada de gordura, que se chama vernix, vernix, é o verniz caseoso, vem de verniz. É um verniz que vai crescendo, sebinho e células. Protege o bebê cada vez mais a gordurinha, o líquido, temperatura e contra a abrasão. Você sabe, lembra que o bebê já tem unha, está pronta a unha dele. Então, contra as abrasões da unha. Nossa É Senhora. muito comum a gente que pega o bebê na hora que nasce, ele chega todo encebadinho e às vezes você vê que ele põe a mãozinha no couro dele aqui assim e faz assim. É Ele quase se como se... aperta, Ele passa assim, eu acho que ele busca, é uma coisa ancestral. Ele busca como se estivesse tentando Como um segurar macaquinho. alguma coisa. Ah, ele segura muito firme. Por isso, quando a gente pega um bebezinho, hoje em dia, porque antigamente a gente deixava o bichinho parecer uma múmia, Sim. ele tenta sempre pegar a mão, gosta de segurar o dedo de alguém, Olha, segurar alguma Kátia, coisa. ele não só segura, como o bebê com 6 meses, tem alguns testes feitos, que o bebê é capaz de se segurar numa haste, o bebê pequenininho que nasceu, com uma mão ele segurar o próprio peso. Você põe alguma coisa Assim, e ó? ele segura. Não, ele é capaz de se manter. Se fosse um ganchinho, Segurando você assim. pega, ele durante alguns segundos ele é capaz. Seria ancestral também. Assim como o bebê está dentro d'água, seríamos antigamente o anfíbio, o Pode mundo ser veio dentro também. d'água. Mas os macaquinhos, eles precisam desta preensão, somos, né, os nossos ancestrais, para agarrar depois no pelo da mãe, para agarrar no peito da mãe. E o bebê, quando mama, faz isso. Se faz. As mãozinhas seguram o peito da Faz. mãe. Então, e ele... deve ficar ajudando a bombear, a coisa mais gostosinha. Bom, eu digo que eu tenho até essa sensação, porque eu já vi tanto e os meus bebês mamam quando nascem. Isso é importante, é muito né? importante. Como todos os bichinhos. Depois a gente vai falar mais no final, quando for a ocasião da grande festa de chegada do bebê, não é? Que fizermos a cerimônia do nascimento, isso vamos levar para o final da nossa série Gerar. Aí a gente vai mostrar como isto é importante, a festa e essa capacidade de que o bebê tem de mostrar a sua satisfação, mamando, dormindo, olhando, e é uma cena que não dá para esquecer, é muito mágica. O olhar de um bebê quando reconhece o mundo é algo que eu diria todo mundo devia ver essa cena, porque é imperdível. Os obstetras nunca percam isso, porque é maravilhoso. E a escolha desse ambiente para receber o bebê, mais ainda. Ah, nós vamos fazer uma Vamos festa falar. aqui Oh, com que esse bom. carinho, com Legal. certeza. E nessa fase, para só termos a noção das dimensões, né? O bebê nessa fase, ele Ele já tá tem com mais... quanto? Ah, ele tem mais de meio quilo já. Meio quilo? Ele tem mais de meio quilo, ele já tem 1,5 palmos. Tá até grandinho. Dorme e acorda, como eu comentei, e ele bota o queixinho no peito. Você sabe que ele tem preferências para dormir, de posição? Preferência para dormir? Ele tem assim umas escolhas. Se você acompanhar com imagem, alguns bebês buscam certas posições que ele escolheu para dormir. Meus filhos, eu não podia dormir do lado direito, porque eles reclamavam, se esticavam, eu só podia dormir virado para o lado esquerdo. A obstetra dizia que não era nada disso, eu achava que era. Mas que tinha um canal que dificultava. Tem. Eu falei, mas não pode ser só isso? Tem. Porque ele se esticava, e se eu não saísse, esticava bravo, não era muito assim bonzinho, não. Olha, por isso que o parto deve ser mais para vertical. Isso nós vamos falar em trabalho de parto. Nada de ficar deitado E com as barriga pra pernas lá em cima, isso é horrível. Não dá, né? Então, no momento que você está deitada, Tudo desce, o útero está deitado, agora veja bem, aqui atrás passam os grandes vasos. E atrás passa esse canal que você falou, é uma grande veia, é a veia cava. Se o peso do útero, que é isso 60 vezes mais, comprime a veia cava
que é molinha, o sangue não consegue voltar direito, dá um desconforto para o bebê. Para o bebê, por isso que eles reclamam. Reclamam. Então o que é que eu digo? Turma, anda. Se eu estiver andando, meu útero está aqui, para cima, para baixo. Se eu deito, o peso do útero comprime. Dá desconforto para a mãe, desconforto para o bebê. E no trabalho de parto, compromete a chegada das substâncias para ajudar no trabalho de parto. Isso a gente deverá falar mais no mês, na ocasião do trabalho de parto. Agora, a gente, todas as semanas no nosso Gerar, a gente faz uma matéria no momento especial dessa semana abordada, desse mês abordado aqui no nosso Gerar. E hoje, a gente pediu para o Fábio, junto com uma gravidinha, como o Dr. Basval diz, seu marido e seu outro filhinho, para uma sessão de extremo cuidado e amor, que é a gente receber bem esse bebê através de um momento mágico, que é um ensaio fotográfico, que permite que todos fiquem dentro da mesma sintonia, né? É a memória, registro desses tempos, que não se repetem. Não mesmo, nunca mais. Vamos ver. Vamos ver? Lindo, Olha lá. lindo. É pra você que vai chegar. É pra você. A barriga em estágio avançado indica que falta pouco para a chegada do bebê. É o melhor presente que a vida pode dar para um casal, a descoberta do amor incondicional. No caso do Daniel e da Patrícia, eles já fizeram essa descoberta. Afinal de contas, estão esperando a Catarina, irmã do Lourenço. E para eternizar esse momento tão alegre na vida da família, resolveram fazer um ensaio fotográfico que nós viemos acompanhar. Pela lente do amor, uma grande angular. Patrícia, por que vocês resolveram eternizar esse momento da sua gestação e fazerem esse ensaio fotográfico? Quando a gente teve o Lourenço, a gente resolveu que a gente ia tirar umas fotos do parto para gravar o nascimento dele. E dessa vez a gente resolveu eternizar o momento da barriga, da Catarina ainda dentro da minha barriga, para participar com o Lourenço também. Esse é um momento especial da família? Muito. Porque isso daqui já era um terremoto na barriga. Então continua um terremoto, como você vê. E a gente quis também fazer com a Catarina para poder mostrar o que se transforma depois desses pequeninhos. Quero voar de mãos dadas com você. A Érica, com a sua máquina fotográfica, tem uma responsabilidade muito grande. Extrair momentos de emoção de famílias que estão esperando a chegada de um bebê. Como que você consegue extrair esses momentos, Érica? É tudo muito natural, né? Diferente de fotografia em estúdio, que são umas fotos mais posadas. Então, normalmente eu faço ensaios ou externos ou dentro da casa do cliente para pegar todo o ambiente deles mesmo e eles interagindo, assim, né? Qual que é a melhor época da gestação para fotografar? Normalmente a partir do 7º ou do 8º mês. Porque no finalzinho, se a barriga já estiver bem grande no 7º mês, perfeito. Mas normalmente lá pro 9º e tal, que é quando elas me procuram, às vezes elas já estão muito inchadas e aí já meio que desistiram de fazer as fotos. Você esperou o momento certo para fazer as fotos? Demorei para ter barriga em si, então eu falei, agora esse momento acho que é o chave, porque os próximos também eu já vou estar com perna inchada, já cansada, então eu acho assim, o 7º mês, as 32 semanas, acho que é o momento certo para a gente ter pique de fazer, ainda aguentar carregar o mais novo e tá ainda bem fisicamente para fazer essas fotos. Tinha que partir dela, né? Porque a grávida, como você falou, é um ser diferente, né? Único. Então, nesse momento, ela está se sentindo bem. E então foi um momento muito bom, foi o momento certo. Normalmente essas fotos acontecem só com a mamãe? Os pais são mais tímidos ou é interessante que eles participem? Os pais são muito tímidos, normalmente eles não querem fazer. E estão ali porque as mulheres pediram e tal. Quando o ensaio é com a família, já tem um filho, fica uma coisa mais descontraída e mais legal. Qual que é o segredo para o resultado sair 100%? Eu acho que é gostar do que a gente faz, em primeiro lugar, e, enfim, criar realmente esse laço com
com a cliente, ajudar na roupa também. Às vezes elas não estão muito confortáveis com um certo tipo de roupa, então você pergunta isso e dá meio que uma diretriz e deixar a coisa rolar, assim. Isso é o mais importante. Aqui assim, ó, Paty. Quando eu falar já, vocês vêm e brinca com ele. Isso! Isso! Mais pertinho de mim, vindo pra mim. Como é o nome da sua irmãzinha? Catarina. Você gosta dela? Você e o papai gostam de dar beijo na barriga da mamãe? Como é que dá um beijo na barriga da mamãe? Mostra pra mim. Aê! Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz. Mais transparente, meio fica bonito. de perfil preto e branco. Fica lindo, né? Com luz indireta. Estávamos falando de fotos de gestante. O Dr. Basbal estava dizendo que acha lindo. A mulher, uma foto branca e preta é maravilhosa. Branco e preto. Às vezes eu sugiro, não é? Que faça foto. Tem uma clientinha minha, uma barriguda, que estava linda, ela estava com uma barriga maravilhosa, e então eu sugeri que ela usasse um tipo de penhoar, ou camisola elegante, né, que tem umas lindas, né, transparente, de perfil, né, e com uma luz indireta, então você só vê a preto e branco. Linda, gente, né? foi uma coleção que me encantou particularmente. Eu acho que deve registrar. A gente tem que registrar sempre os grandes momentos da vida, não é? Ainda mais hoje em dia com câmeras digitais, que a gente não perde nada. E a grávida é uma figura belíssima que nos remonta a sensações muito mágicas, que a gente lembra da mamãe. Aliás, eu posso dizer uma coisinha? Deve, claro. Eu queria até falar que, tadinha, ela talvez não entenda muito, porque está muito velhinha. Mas está completando, e este mês, daqui a 2 dias, a minha mãezinha, que ainda existe, entra no 100º ano da sua vida. Que legal. Então comemorarei este final de semana, e ela às vezes lembra, mas eu tenho muito carinho por ter esta sensação que nós podemos ainda ter, não é? De poder ter um colo. A gente pode nunca, não lembrar, mas ela sente. E se ela não sentir, eu sinto. Não é? E por isso verdade. Então, aqui que eu queria mostrar uma coisinha, nós temos 2 imagens que seriam interessantes. Este aqui é um bebezinho nessa fase da vida. Cheio de pelugem. Isso aqui chama-se lanugem. Se observar bem, todo de pelinho. Pelinho aqui na cabeça, pelinho no braço, as costas são toda peludinha, aqui tem quase um bigodinho aqui de pelinho. Isso é a lanugem, que vem de lã, no latim, lã, parece uma lãzinha. Isso vai cair. Também tem um significado, digamos, evolucionário. É como se a herança da nossa história, se é o caso, não é? De termos aí uma história meio de macaquinho na vida, mas que, na verdade, já começa assim. Então, o líquido vai crescendo e a gente pode fazer, nesta fase, o morfológico de 2º trimestre. Neném é magrinho, olhem bem o que você vê. A pele é ralinha, pouca gordura, se vê muito ossinho, a cabeça muito grande, não é? A coluninha, o pescoço. De mão na boca, olha exatamente, precoce. Isto aqui ainda não é até antes, viu? Isso aqui está com menos de 20 semanas. Olha lá, os ossinhos, não é? Então, por isso, quando você for fazer morfológico do 2º trimestre para confirmar algumas alterações ou afastar alterações que possam ter ocorrido neste bebê, as imagens 3D, 4D, doutor, eu quero fazer 4 dimensões, 3 dimensões, tudo bem, vai dar um pouco mais de detalhe, mas não adianta fazer agora, tem que esperar mais para frente, 28 semanas, mais para diante, quando a gordurinha já está mais, o neném já está com mais carinha para poder ter um bom 3D, 4D. Muito bonitinho, olha.
Próxima semana entraremos no 7º mês. 7º mês. Tá quase nascendo já a nossa criancinha, nosso bebê, ó. Mas desde já, eu acho que é importante, segundo aquilo que eu tive o privilégio de conviver e de prefaciar o livro que foi publicado no Brasil, que foi o livro sobre a vida secreta do bebê antes de nascer. Infelizmente, acho que a edição está esgotada. Foi lançada de novo. Deveria ser relançada. Ela foi lançada no Brasil. Mas Thomas Verne, que escreveu este livro, ele já disse que o bebê é um ser que precisa ser respeitado porque ele está recebendo os estímulos, não só mecânicos, não só sonoros, mas sobretudo de energia, para que a gente possa fazer que quando ele chegue na Terra, chegue uma criança pronta para criar de fato um mundo melhor. É que a gente espera, né, A gente doutor? espera. Olha, vou passar mais uma vez o site, Dr. Cláudio Basbaum, é o www.claudiobasbaum.med.br. Lá você tem muitos dos contatos e muitas informações também sobre toda a dedicação do Dr. Cláudio Basbaum à medicina, dedicação de uma vida, né? Quase posso dizer 50 anos. E é um privilégio poder estar aqui, podendo contar essas histórias. Viu? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Até a próxima semana, doutor Cláudio. Um beijo na sua mãe, viu? Obrigada, viu? Olha, deixa eu lembrar que você pode assistir todos os nossos vídeos desde o nosso primeiro projeto Gerar. Olha que legal! Acesse o nosso site www.tvgazeta.com.br/mulheres. Nos vídeos, você tem ali desde o primeiro projeto, o primeiro dia do nosso projeto Gerar, portanto, o primeiro mês. Então, agora a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e daqui uns dias o 6º mês de gestação dessa mamãe.